Meus amados irmãos, vamos à mensagem deste culto. E esta mensagem eu a divido em dois momentos, deste domingo e no próximo. Neste domingo quero desenvolver o tema O remédio é tremer. E espero que oro a Deus para que seu Espírito oriente esta palavra e abençoe o coração dos irmãos. O remédio para esta pandemia é temer e tremer, não diante da Covid-19, mas diante de Deus. E a inspiração é o texto que tem similaridades com este momento, que está em Êxodo capítulo 9, versos 13 a 35. Temos a narrativa da 9ª praga lançada por Deus sobre o Egito, com o objetivo de convencer Faraó de deixar seu povo ir embora. Desta vez foi a praga da chuva de granizo. Vou ler durante a meditação os outros versos, mas agora leio apenas os versos 29 e 30, que são os mais significativos da narrativa, para provar que o remédio é tremer. Verso 29. Moisés respondeu: assim que eu tiver saído da cidade, erguerei as mãos em oração ao Senhor. Os trovões cessarão, e não cairá mais granizo, para que saibais que a terra pertence ao Senhor. Agora o verso 30, preste atenção. Mas eu bem sei que os teus conselheiros ainda não sabem o que é tremer diante do Senhor Deus. Moisés estava dizendo a Faraó e aos seus conselheiros: vocês podem saber até o que é ter medo, mas não sabem o que é tremer diante do Senhor. Nós também podemos saber até o que é temer, mas será que sabemos o que é tremer diante de Deus? As palavras temer e tremer juntas aparecem algumas vezes na Bíblia. Temor significando respeito, reverência, não medo. E tremer, significando um temor ainda mais reverente, mais profundo e mais duradouro. Esta expressão não sugere que devemos viver a nossa vida cristã tendo medo de Deus e muito menos viver emocional e fisicamente tremendo diante dele. Temor e tremor não é temor servil, não é aquele temor ante a perspectiva de um castigo. Romanos 8,15 diz que não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor. Nós livremente decidimos viver uma vida de obediência a Deus. Não fazemos as coisas que lhe agradam porque temos medo do seu castigo, mas por amor e sincera gratidão. Trata-se de uma atitude de reverência e profundo respeito para com Deus, consciente de que estamos sempre na sua presença. É sempre estarmos atentos para que nossas atitudes e palavras não lhe desonrem ou o ofendam. Quando o temor e o tremor aparecem juntos, é um reforço redobrado da necessidade de que não somente devemos ter temor ou respeito, mas que este temor seja real e permanente, e não frívolo, encenado ou ocasional ou circunstancial. Deve nos conduzir à consciência, meus irmãos, de nossa pequenez e total dependência do Senhor Todo-Poderoso, e nos fazer reconhecer que diante da grandeza, da soberania e da justiça dele, só nos cabem a humildade, honrá-lo e vivermos em santidade. Temor e tremor é incompatível com qualquer atitude humana de orgulho ou soberba, de presunção ou vaidade, de altivez ou prepotência. Tiago 4,6 vai dizer que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes.
Não basta apenas temer, é preciso aprender a tremer, pois estou convencido de que o remédio para toda essa situação difícil que vivemos é mais do que ter medo da pandemia e suas consequências, é temer principalmente a Deus e tremer diante dele. Em primeiro lugar, porque o temor reconhece a graça de Deus, mas o tremor reconhece a sua misericórdia. Já disse isso algumas vezes na igreja, mas é sempre bom reforçar. A graça é um favor imerecido e a misericórdia é um livramento de uma punição merecida. Esta é a diferença entre graça e misericórdia. Graça é tudo de bom que não merecemos, mas que Deus nos dá. Misericórdia é tudo de ruim que merecemos, mas que Deus não nos dá. Lamentações 3:22 diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, ainda que mereçamos. Esta narrativa bíblica que começamos a ler nos mostra Moisés falando em nome do Senhor, explicando como funciona a sua misericórdia. Misericórdia de Deus. Verso 15. Porque eu já poderia ter estendido a mão, ferindo você e seu povo com uma praga que teria eliminado você da terra. Mas eu, diz o Senhor, o mantive de pé, exatamente com este propósito, mostrar-lhe o meu poder e fazer que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Contudo, você ainda insiste em colocar-se contra o meu povo e não o deixar ir. É como se Deus estivesse dizendo, por minha justiça e em função dos seus pecados de desobediência e outros, eu já o teria eliminado. Você e seu povo mereciam destruição total, mas a minha misericórdia me impediu. Mandei apenas até agora 8 pragas temporárias para servir de aviso, de alerta. Está na hora de vocês obedecerem definitivamente e deixar meu povo ir. Este tempo é tempo de aprendermos a obedecer a Deus e deixar a prática do pecado. Isso serve para nós. Faraó e parte dos seus conselheiros estavam até agora experimentando a misericórdia de Deus, mas ela tem um limite. O cálice da ira de Deus por causa da desobediência estava quase se transbordando. Vamos aprender também nesse texto, em segundo lugar, que o remédio para toda esta e qualquer situação difícil que vivemos é não apenas temer, mas aprender a tremer sempre. Por quê? Porque o temor temporário pode nos livrar das consequências do pecado, mas o tremor, que é temor mais profundo, nos mantém livres das consequências dos nossos pecados. O verso 17 vai dizer, e aí vem a narrativa e que quero contar com a atenção dos irmãos para não perderem nenhum detalhe. Contudo, você, Faraó, ainda insiste em colocar-se contra o meu povo e não o deixar ir. Amanhã, a esta hora, enviarei a pior tempestade de granizo que já caiu sobre o Egito, e desde o dia da sua fundação até hoje. Agora, mande recolher os seus rebanhos e tudo o que você tem nos campos. Todos os homens e animais que estiverem nos campos, que não tiverem sido abrigados, serão atingidos pelo granizo e morrerão. Os conselheiros de Faraó, que temiam a palavra do Senhor, sempre há alguém que teme a palavra do Senhor, ainda que de forma incipiente, apressaram-se em recolher aos abrigos os seus rebanhos
e os seus escravos. Mas os que não se importaram com a palavra do Senhor, e quanta gente não se importa, deixaram os seus escravos e os seus rebanhos no campo. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu, e cairá granizo sobre toda a terra do Egito, sobre homens, sobre animais e sobre toda a vegetação do Egito. Quando Moisés estendeu a vara para o céu, o Senhor fez vir trovões e granizo, e raios caíam sobre a terra. Assim o Senhor fez chover granizo sobre a terra do Egito. Caiu granizo e raios cortavam o céu em todas as direções. Nunca houve uma tempestade de granizo como aquela em todo o Egito, desde que esse se tornou uma nação. Em todo o Egito, o granizo atingiu tudo que havia nos campos, tanto homens como animais. Destruiu toda a vegetação, além de quebrar todas as árvores. Somente na terra de Gósen, onde estavam os israelitas, não caiu granizo. E então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: desta vez eu pequei. O Senhor é justo. Eu e o meu povo é que somos culpados. Orem ao Senhor. Os trovões de Deus e o granizo já são demais. Eu os deixarei ir. Não precisam mais ficar aqui. Aí o verso 33. Assim Moisés deixou o faraó, saiu da cidade, ergueu as mãos ao Senhor. Os trovões e o granizo cessaram e a chuva parou. Mas, irmãos, depois que Moisés anunciou da parte de Deus que iria mandar uma chuva de granizo e que ela faria muitos estragos, diz o texto bíblico que alguns conselheiros creram na palavra de Moisés e temeram e se protegeram. Ele e as suas famílias, seus animais e seus empregados. Olha que bênção! Quando a gente crê na palavra e teme a palavra, somos abençoados. Provérbios 14, 26 diz: aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. Vejam que, neste episódio, parte dos conselheiros demonstraram temor e creram e tomaram providência. Mas outra parte não teve nenhum temor e não tomaram nenhuma providência. Perderam tudo. Mas este temor de Faraó e da parte dos conselheiros, infelizmente, não durou muito. Quando a chuva de granizo passou, todos que tiveram medo e se preveniram e foram abençoados. E todos que perderam tudo, não tiveram medo, não se preveniram, tanto um quanto o outro, eles perderam seu temor. E continuaram a não temer a Deus de Israel. Parece que muitos hoje não estão tendo nenhum temor da pandemia e de suas trágicas consequências, dando a impressão, com suas atitudes, de que não acreditam no poder do vírus e por isso não se previnem. Isso tem aplicação espiritual. Acontece a mesma coisa no mundo espiritual e na vida das pessoas. Mesmo diante dessa dor mundial, muitos ainda não aprenderam a temer ao Deus Criador, não conseguem enxergar a fragilidade de suas vidas e não tomam nenhuma providência quanto a isto. Mesmo depois da pandemia, muitos continuarão com seus corações endurecidos. Nenhum temor, muito menos tremor. Serão como o faraó e todos os seus conselheiros, inclusive aqueles que temeram e tomaram providência, e um temor apenas provisório. Como relata o verso 24, Moisés vai então
denunciar essa situação quando o faraó viu que a chuva e o granizo e os trovões haviam cessado. Pecou novamente e obstinou-se em seu coração, e eles e os seus conselheiros. O coração de Faraó continuou endurecido, e ele não deixou que os israelitas saíssem como o Senhor tinha dito por meio de Moisés. A maioria das pessoas hoje não teme a Deus ou tem um frágil senso de temor. Muitos de nós crentes hoje podemos ter certo temor, mas ainda não aprendemos a tremer. Talvez seja por isso que nossa vida cristã não esteja tão bem como deveria. Está aquém da vontade de Deus. Muitos demonstram intimidade com Deus em palavras e louvores, mas estão distantes dele na sua vida pessoal ou familiar, no testemunho e no compromisso com a sua obra. Moisés parece transparecer em suas palavras, mesmo antes de ser usado por Deus para acabar com a chuva de granizo, que o arrependimento de Faraó e sua promessa de que deixaria o povo ir se a chuva de granizo cessasse não seria cumprida. A razão percebida por Moisés era simples. Faraó e seus conselheiros não sabem ou não sabiam o que é tremer. Faraó demonstrou medo ocasional, circunstancial de Deus, mas não sabia de fato o que era tremer diante do Senhor. Por isso Moisés disse, respondendo Moisés, assim que eu tiver saído da cidade, erguerei as mãos em oração ao Senhor. Os trovões cessarão e não cairá mais granizo, para que saibas que a terra pertence ao Senhor. Mas eu bem sei que tu e teus conselheiros ainda não sabem o que é tremer diante do Senhor Deus. Muitos não sabem o que é temer a Deus, muito menos tremer. Profanam seu nome, fazem pouco caso de sua palavra, vivem sobre o domínio do pecado, da carne e de Satanás. Nem esta pandemia mudará isso em suas vidas. Alguns estão buscando a Deus por medo e não temor, e muito menos tremor. Passado a pandemia, infelizmente, passará também esta busca e este resquício de temor. Foi assim com Faraó e com seus conselheiros, e será assim com muitos, pois é assim que costuma acontecer em outras situações de suas vidas. Muitos de nós temos mais medo do coronavírus do que do temor de Deus, do que Deus. Tomara que este pouco temor se transforme em um temor profundo e duradouro, que a Bíblia chama de tremor. Que entendamos, meus irmãos, o recado que Deus está nos enviando com esta pandemia. E aprendamos reaprendamos a não somente temer a Deus, mas também a viver em tremor reverente diante dele. Amém.